Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu vou falar aqui de um artista que nasceu na África do Sul, sul-africano portanto, porém logo no início da juventude ele emigrou para o Reino Unido e ficou mais associado ali ao rock britânico. Eu estou falando do John Congos, que teve aí algumas fases distintas e faz uma coletânea dele aqui, onde aparecem essas fases aí. Então essa coletânea aqui, Lavender Popcorn, que traz o primeiro álbum dele na íntegra, isso que é o mais interessante. Eu vou falar isso daqui a pouco. Então, até a caixinha está até danificada. Então, essa é a capa da coletânea. E traz aqui, é um folheto meio dobrável aqui. Ele começa por aqui e vai até aqui. Inclusive aqui ele lembra bastante o John Lennon nessa foto aqui, que essa aqui é a capa do primeiro álbum dele. Vamos falar mais pra frente. Então aqui, CD. Então o John Congos, ele iniciou a carreira dele com um single assinando como John T. Congos, mas era um CD meio beat, ali de 66, se não me engano, mais ou menos, que não tem nada demais. A música é I Love Mary, no lado A, e Good Time Party Campaign, no lado B, que são as duas primeiras músicas aqui, justamente. Mas não tem nada demais aqui nessas duas canções. Depois, ele formaria uma banda chamada Floribunda Rose, um nome bem esquisito para nós, mas esse é o nome da banda mesmo. E nessa banda ele lançou também um single, um compacto aí, com a música Linda Loves Linda no lado A e One Way Street no lado B. Essas Linda Loves Linda, se eu não me engano, saiu na coletânea Rubble, que eu já falei por aqui. Eu não sou muito fã dessa música não, dessa Linda Loves Linda, mas o lado B é muito melhor. One Way Street é uma música com muito mais personalidade, já tem muito mais pegada de rock mesmo, apesar de ser pop, é um pop rock ali, sessentista, mas tem muito mais destreza, é uma música que é bem mais fluida do que Linda Loves Linda, que eu acho uma música meio travada ainda. Mas o melhor viria quando ele montou outra banda, essa aí com outros expatriados sul-africanos, e que se chamou Scruggs. Aqui sim tem um excelente single. Eles lançaram 3 singles. Primeiro é Anyone Can See, que é uma música ok, não é nada demais, mas o lado B, parece que o lado B ele gostava mais de caprichar. O lado B é a excelente I Wish I Was 5. Aqui já estamos no ano de 68. E o Floribunda Rose é de 67. Então, a Wish Was 5 saiu na caixa Nuggets 2, que eu já falei aqui no canal também. Essa é uma das melhores faixas ali dessa caixa, inclusive. Tem uma pegada meio Pink Floyd, principalmente os teclados lembram o trabalho do Richard Wright no Pink Floyd ali, da era Syd Barrett. E você tem uma letra bem melancólica, falando que ele gostaria de voltar a ter 5 anos de idade. Por isso que é I Wish I Was 5, o nome da canção. Simplesmente ótimo aqui. Depois ele lançou mais 2 singles. O segundo, que acho que é o menos interessante do Scruggs, mas ainda assim é bom, que é justamente Lavender Popcorn, é o nome da coletânea. Até ele faz referências à cultura pop, como ele fala do Mr. Magoo, aqui nessa canção. E uma música um pouco mais puxada para o rock tradicional, no lado B, que é Sandwich Boardman, que é ok também. E o terceiro single é o melhor para mim de todos, que os dois lados são bons. No lado A, Will the Real Jardines Please Stand Up and Be Counted, uma boa música, uma música bem interessante também, mais folk rock.
E, para mim, a melhor música do Scruggs, que é Only George. Essa música aqui, eu simplesmente adoro essa música aqui. Ela é bem pop mesmo, descaradamente pop, psicodélico, mas muito bem feito. Então aqui você tem também alguns efeitos vocais aqui, efeitos na guitarra também, mas tem uma melodia contagiante aqui, irresistível. E ainda temos uma sétima música aqui do Scruggs, que não foi lançada na época, ficou aí como solo de estúdio, que é Patriotic, que é menos interessante do que as outras, digamos. E ali o John Peel se interessou pelo trabalho do John Congos, e pelo selo John Peel, o Down, foi lançado aí o primeiro álbum mesmo do John Congos, que é esse que ele está parecido com o John Lennon aqui, Confusions About a Goldfish, de 1969. Aqui, apesar da tentativa não ter dado muito certo de transformar o John Congos num cantor e compositor folk, ou de folk rock, nos moldes ali de James Taylor e o David Bowie, que estava ali, que tinha acabado de lançar aí, lançou no mesmo ano, na verdade. O segundo álbum dele, que é bem puxado para o folk psicodélico, acid folk, que esse álbum ficou conhecido foi lançado originalmente como David Bowie, sem título, mas depois foi rebatizado, anos depois, com o nome Space Oddity, devido à faixa que abre o álbum, que foi um grande sucesso ali no Reino Unido. Chegou ao 5º lugar das paradas. Então aqui parece que o John Congos adota ali um modelo meio James Taylor, meio Cat Stevens também, que estava em alta na época, e meio David Bowie. Então ele tem aqui um disco mais puxado para o folk. Uma ótima faixa título, Confusions About a Goldfish, com letras existenciais e uma pegada um pouco mais roqueira. Depois temos From This Moment, que é uma música bem curta, ali, bem melancólica também. Outra música que eu gosto muito, Deserts of Mountains of Man. Aqui ele também lembra um pouco Roy Harper até. E também com letras bem aflitas, eu diria até, uma letra mais aflita aqui, falando sobre solidão, sobre se sentir sozinho no mundo povoado por pessoas desinteressantes e coisa e tal. Depois, Sit by the Window, é uma música também bem melancólica também, mas um pouco mais puxada ali para um pop. É um acid pop, é um folk pop, digamos assim. Depois, Go Home, ele incorpora o David Bowie ali de Space Oddity, é uma música muito influenciada por Space Oddity, aqui Go Home, uma letra pessimista também. Depois, Tomorrow I Go, acho que é o momento mais chato do disco. É uma música um pouco longa demais e muito melosa também. Aqui a qualidade cai um pouco. Mas logo ele se recupera com Flim Flam Pharisee. Outra música que também lembra bastante o David Bowie ali do segundo álbum. E me lembra um pouco também o Simon Finn, que eu já falei, ele foi um cantor de acid folk bem obscuro, que lançou um ótimo álbum que eu adoro, que é o Past the Distance, que eu já resenhei aqui também no canal. Então aqui é meio acid folk, acho que é a música mais acid folk do disco. E depois It Was Easy, também outra música que eu adoro também, que tem uma pegada até meio latina, meio reggae aqui um pouco. Blood, que é a música meio lembra um pouco Bob Dylan ali, uma música mais meio country, meio blues aqui. The Lady Once More, uma balada muito bonita também, que eu recomendo muito. Coming Back to You, outro momento Space Oddity do disco, que então ele deve ter sido bastante influenciado pelo Bowie aqui. E o álbum termina com Amendment to Confusions About a Goldfish, que é praticamente uma vinheta aí que fecha o álbum num tom meio country também. E temos aqui 3 canções finais aqui que foram sobras aí do primeiro álbum, que para mim são melhores que várias canções que estão no álbum. Para mim essas 3 canções mereciam estar no álbum, que é Elegy to Seymour, All I'm Trying to Do e Weekday Lady. Aqui músicas mais de folk tradicional mesmo, mas muito bem
compostas também, para mim melhor do que várias canções que estão aqui no álbum, principalmente Tomorrow I Go, que é essa meio xaroposa. E o John Congos, depois que ele viu que ele não fez muito sucesso aí como um cantor e compositor nos moldes aí de folk, ele voltou ao rock mais tradicional. Ele teve um sucesso ali em 1973 no álbum Congos, com a música She's Gonna Step on You Again, que fez bastante sucesso ali no ano de 73, chegou até no top 10 britânico, se não me engano. E depois ele foi paulatinamente se afastando ali da carreira. Ele chegou a produzir algumas bandas, por exemplo, Def Leppard, ele chegou a produzir, mas ele entrou em desgraça, e de maneira bem justa, diria eu, quando ele cometeu a besteira absoluta de tentar justificar o injustificável. Lembra que eu falei que ele era sul-africano, desculpe. Ele tentou meio que defender o apartheid que estava vigente na época ali, aí na década de 80 mais ou menos, ali na África do Sul, e por isso ele acabou perdendo a sua credibilidade e, segundo alguns, até a sua humanidade. Realmente foi uma pisada na bola muito feia dele. Jamais ele deveria ter defendido um sistema tão abjeto como foi esse. Mas separando aí a pessoa da obra, a obra dele ali no início da década de 60, apesar de ter algumas falhas, ter nem tudo ser interessante, mas tem muita coisa boa. Esse Confusions About the Goldfish é um álbum de folk bem acima da média, eu consideraria. E lembro vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!